God in him. Disse, ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele. And he had an excellent spirit. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos. Ele via visões. E cada uma delas era exatamente correta. So don't be troubled. Então não se preocupem. Just give me a few minutes and I'll get him here. Simplesmente deem-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. There'll be one day you'll call on him. Chegará o dia em que você o chamará. You might not have no room for him in your house. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Vocês... Amém, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez aqui na Tua casa para Te adorar, para Te louvar. Viemos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração sedento para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ajude a cada um de nós, Senhor, que cada um possa sair daqui, Senhor, melhor do que quando entrou. Ajude, Senhor Deus, pois queremos ser melhores cristãos, abençoando também nossos irmãos que estão em conexão, Senhor, que eles possam também receber uma bênção especial. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Com o perdão dos nossos pecados, nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 129. Se Cristo comigo vai. Amém? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais diação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É
grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, aleluias. Nós vamos cantar o hino de número 311. Se das vidas vagas procelosas são, dó maior, irmão. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, verá com surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste teu lidar? É a cruz pesadas que tem de levar. Conte as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Conte as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão.
Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outro com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Conte as bênçãos, conte as quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluias, amém. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 304. Sino cega, o sol ardente, Ré maior, irmão. Enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Sino cega, o sol ardente, quando visto seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criado? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo o Verbo fez-se carne, fez a nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos no sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo o céu. Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez em Tua presença, que junto com estes irmãos, onde nós nos sentimos bem, ó Pai, e pedimos que mais uma vez o Senhor continue a falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém?
Amém, amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. É sempre um momento especial em nossas vidas quando nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, quando viemos a um culto. Creio que é o momento mais especial na vida de um filho de Deus, quando ele sabe que está indo a um culto, porque na verdade é o que nos motiva a viver, é saber que temos um Deus, não é isto? É o que dá sentido às nossas vidas. Tudo mais passará, mas esse Deus jamais pode passar. Isso é que nos dá sentido para viver. Não é? As pessoas, elas trabalham, constituem famílias, têm seus negócios, e depois disso, qual o sentido que elas realmente têm na vida? Mas o Filho de Deus, ele tem algo especial, que é servir ao Senhor Jesus Cristo. E isto realmente dá sentido às nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Nosso boa noite também àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, YouTube, Facebook. Que isto possa chegar a cada um de vocês também. Vocês também nos ajudam onde vocês estão. Gênesis 37, aqui um pouquinho sobre a vida desse personagem, José. No verso 13 a seguir, de Gênesis 37, um pouquinho aqui sobre José sendo odiado. Podemos? Podemos. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebrom, do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Saiu de Hebrom, foi para Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. No verso 1 deste capítulo 37 de Gênesis, diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. José tem seus sonhos, suas visões, ainda em terra de peregrinação, em Canaã. Odiado por seus irmãos, por ter visões, por ter algo que ele não pediu, para nascer com aquilo.
porém em terra de peregrinação, sendo um sonhador, sendo um visionário. Vocês conhecem a história desse personagem? Na mensagem à arca que meditamos terça-feira passada, no parágrafo 159, o irmão Brana diz algo especial. 159. Não existe homem algum em sua mente sã que possa chegar diante da cruz, trazido diante dele, senão o que ouve a Cristo pregar para ele. Cristo é o pregador, Cristo é o profeta. E aqui na mensagem, um prisioneiro, no parágrafo 157, aí está você. Você só tem uma coisa a fazer. O primeiro passo esta noite: render-se e tornar-se um prisioneiro. Não pense em si mesmo, em alguma outra coisa. Torne-se um prisioneiro. Não existe homem algum em sua mente sã que possa chegar diante da cruz, trazido diante dele, senão que ouve a Cristo pregar para ele. Uma coisa, amados, é termos a compreensão da palavra de uma maneira mental. Outra coisa é nós termos a experiência de termos estado com Cristo, porque Cristo é a unção. E quando isto toma conta de nós, isto nos faz Cristos na terra. José, ele sabia que aquilo não era de sua mente, que ele tinha criado aquilo. Para ter aqueles sonhos e aquelas visões, tinha algo de diferente, que ele não sabia explicar. Sendo um profeta para o seu dia, como foi Moisés, como foi Paulo, e o Ombrana traça algumas características deste jovem sonhador, visionário. Nesta mensagem, um prisioneiro, a partir do parágrafo 167, para vocês que gostam de tomar nota. Veja, ele foi um filho eleito, falando sobre esse personagem. Foi um tipo perfeito de Jesus Cristo. Nasceu profeta. Nasce-se um cristão. Nasce-se um filho de Deus. Leva-se um tempo para se reconhecer para o que nasceu, mas já nasceu para determinado propósito. Nasceu um rei. Quando Natã vai à casa de Samuel, vai para ungir, passa por o primeiro filho, passa pelo segundo, passa-se pelo terceiro, nenhum dos que estavam ali era o escolhido. Veja algo interessante, que era alguém que já estava trabalhando. Não tem ninguém, não. Havia uma peculiaridade, ele já estava no campo trabalhando. Mas ele já tinha suas obrigações, sim. Deus vai em busca de pessoas sempre ocupadas. Você tem muitas atribuições, então você está pronto para ter mais uma.
porque Deus sempre usa aqueles que já estão ocupados. Nasceu um filho eleito, profeta. Ele podia ter visão, e quando ainda era um garotinho, ele teve uma visão de si mesmo sentado no trono e seus irmãos inclinando-se diante dele. O que não era aquilo para a mente de apenas um garoto? E vendo tudo aquilo na sua frente, não entendendo o que era aquilo, mas observe, ele se sentiu um sujeito importante, mas o que Deus teve de fazer? Ele fez a mesma coisa que ele fez aos demais. Com Moisés, um libertador, Paulo, um libertador, José, um libertador, ele salvou o seu povo da fome. O que Deus teve que fazer com ele? Colocá-lo numa prisão. Sonha em Canaã, colocado numa prisão no Egito. Vivendo numa terra de peregrinação, sendo um sonhador. Parece contraditório, parece vir numa contramão. Sendo um visionário em uma terra de contradição, em uma terra de peregrinação. Serei transformado, serei arrebatado. Recebi a visita do anjo em minha casa, vivendo em terra de peregrinação. Isso não parece com você? Ou você também não recebeu a visita de um anjo em sua casa e nós vivendo ainda em terra de peregrinações? Uma bênção também não alcançou o seu lar, a sua vida, e nós ainda neste corpo terreno cheio de pecado, de peregrinação, e Deus também te deu uma visão especial de algo diferente. Irmão, nós temos que nos enxergar dentro de cada personagem na Bíblia, tem algo que se refere a nós. Tem uma parte da história desses personagens que se parecem conosco. Ou não? Veja, Deus o coloca em uma prisão. Foi vendido pelos irmãos a um egípcios. Eles o venderam a Potifar, deu-lhe um pouquinho de liberdade, de repente ele foi tirado, e ali ele está sentado na prisão, clamando, e Deus teve de despir de tudo. Mas o tempo todo, eu creio, ele naquela prisão, ele podia se lembrar que a visão diz que ia se sentar num trono, e seus irmãos iam se inclinar a ele, porque sabia que seu dom vinha de Deus, e sabia que isso tinha que acontecer, só não sabia o caminho que ele tinha que percorrer. Temos uma promessa especial, amados. São João, capítulo 14. Na casa de meu pai há palácios, moradas eternas, ruas de ouro. Não é isto uma promessa? Não faz parte daquilo que ele nos fez enxergar que é nosso? Porém, ele não falou qual seria o nosso trajeto, o percurso para atingirmos isto. Quando o anjo Gabriel chega ante Maria e a cumprimenta e diz: salve, agraciada. Ele não contou o percurso também para aquela jovem de 15 a 16 anos, que ela teria por carregar em seu ventre o Messias. Apenas tinha dito a ela que ela seria a escolhida. Você foi agraciada por ter sido beneficiada,
o privilégio de carregar o Messias, mas não contou-lhe o percurso que ela teria como humana. Não contou a ela que aquele o qual ela carregou por 9 meses seria ridicularizado, seria crucificado, despido, envergonhado. Este jovem tem visões, que se sentaria num trono, que governaria, mas não foi-lhe mostrado o percurso que ele faria. E talvez, nesse percurso, ele tenha se perguntado: por que eu nasci com este sonho? Por que teve que ser eu a carregar isto comigo? Você não já se perguntou por isso? Por que que Deus tinha que dar logo a você isto? Porque muitas vezes você também foi ridicularizado por crer em um profeta? Ou nunca fomos? Por se portar diferente, por se vestir diferente. E que dia que você pediu para ter isto? Veja, se nós somente pudéssemos manter isso em mente, e conforme a palavra de Deus, que nesses últimos dias Ele vai ter uma igreja, Ele vai ter um povo, e estas coisas que Ele prometeu, Ele vai fazê-las. Ele diz que iria, e nós estamos vivendo no tempo. Ele está só tentando fazer que sejamos verdadeiros prisioneiros, confinados com Ele. Já ouviu aquele velho cântico que cantam: e então estou separado com Deus? Mombrana diz: quero estar separado com Deus. Leva Moisés a um deserto, leva Paulo a um deserto, leva José a um deserto, e nós, com uma tamanha promessa, não seríamos levados também a um deserto? Não a um deserto físico específico, mas a caminhar no meio de milhares de pessoas e parece que sentir-se tão só, deserto. Quantos no seu bairro creem como você? Quantos na sua cidade teve o que você tem, esta visão de captar o que está nas Escrituras? Não é um deserto uma vez mais? Ter coragem de empunhar este evangelho, como diz as Sagradas Escrituras, e dizer que é um cristão verdadeiro, tem que se ter a coragem do Espírito Santo e caminhar você e Deus sozinho, no meio de milhares de pessoas. É um deserto de novo. Não, irmãos. Ler a sua Bíblia todos os dias, ler uma porção da mensagem todos os dias, viver aquilo que estamos lendo, não é para qualquer um, senão para aquele que foi chamado para caminhar com Deus neste deserto. Tem que ter tido uma chamada. O que o irmão Brana diz? Esta mensagem que lemos aqui: não existe homem algum. Parágrafo 159, a arca. Não existe, é uma afirmação profética. Não existe mulher em sua mente sã que possa chegar diante da cruz, trazido diante dele, senão o que ouve a Cristo pregar para ele. Cristo é o profeta, o pregador. Ele apenas usa o véu de carne, e aí onde muitas pessoas caem, porque elas só conseguem ver o véu de carne, mas é Cristo pregando através daquele pastor. Fé mental não suporta a prova, não suporta deserto, não suporta prisão,
não suporta cárcere. Por que vocês querem fazer isso comigo? José sabia, a partir do momento que ele contou seus sonhos, contou suas visões, ele passou a ser odiado. Se não estamos prontos a ser ridicularizados por esta Sodoma moderna, é melhor então você desistir de seguir nesta caminhada. Se quer ser bem aceito, então tome posição do lado contrário à palavra. Olhe para a Bíblia. Quando Jesus começa a demonstrar aquilo que ele realmente era, foi ridicularizado, foi expulso. Até certo ponto, os seus cultos eram numerosos. A partir do momento que o profeta, o irmão William Marion Branham, começa a exercer o ministério de sétimo anjo, que era abrir a palavra, quantas pessoas começaram a participar de seus cultos? Por quê? Porque aquilo discernia os pensamentos e intenções do coração e começava a posicionar. Ficou sozinho. Desertos. O irmão Branham diz: Deus tinha que fazer aquilo com José, deixá-lo num deserto, em uma prisão. Isso não lhe chama a atenção para algo? Trazendo para as nossas vidas, em nossos dias. Veja, lembre-se, 173, ele também se tornou um total fracasso para si mesmo. Tudo que ele sabia, tudo que entendia e tudo mais, ele se tornou um total fracasso. Isto não funcionava. Ele foi posto sob uma situação em que ninguém o escutava. Ele era um prisioneiro. Ele foi posto numa situação em que incrédulos não criam. Mombrana diz: sabe o que eu quero dizer? Não sabe? Nem os incrédulos confinados naquela prisão podiam crer. Seu ministério não era efetivo. As pessoas viravam a cabeça. Elas não lhes davam atenção alguma. De que serviria seu ministério? Ele podia ficar de pé junto às barras da prisão e pregar para elas, e elas caminhavam rua abaixo. Mas ele se tornou um prisioneiro, e Deus o manteve prisioneiro, até que a roda passou a girar certo. E disse: aqui está o meu homem. Glória. Um total fracasso. Alguns olham para esse pedaço da história e têm a Deus como um sádico, como se ele fosse algum sádico. Por quê? Não conhecem o fim da história. Olham para a primeira parte da vida de Jó, para a segunda parte. E quantos ali não ridicularizaram? Um homem que tinha tudo, os sábios vinham de longe para ouvi-lo. E agora você está em pecado, Jó. Nós compreendermos os nossos desertos faz-nos ter uma experiência diferente com Deus, para compreendermos estes momentos. Só aquele que esteve junto dele realmente com uma experiência pessoal é que consegue compreender e não amaldiçoá-lo. Só aquele que realmente uma vez esteve em conferência com ele é que não tem coragem de levantar a voz contra ele. Porque esta é a maneira de Deus trabalhar com seus filhos, colocando-os
em testes, em provas. Não que Deus não saiba quem eles são, mas para que estes saibam quem eles realmente são. Deus nos coloca num deserto para que você reconheça de que material você é feito. Olhe nas Escrituras se não é isso. Se não existe isso na vida dos personagens. Oh, amados, finalmente Deus veio a ele em sua prisão. Como Paulo, como todos os demais, ele veio e ele usou o dom que lhe tinha dado para tirá-lo dali. O que é isso? Deus te dá um presente, Deus te dá um dom, mas nós nunca estaremos aptos a usar aquilo que Ele deu, enquanto Ele não enxerga que estejamos prontos para sermos usados. E isto para a mente humana é difícil de compreender. Por quê? Isso não tem explicação, não é científico. Deus faz de um homem um libertador, o Messias para o seu dia. Ele leva 80 anos para estar apto a exercer aquilo que ele foi chamado, Moisés. Que contraditório. Se desde que nasceu já era o Messias, mas ainda não estava apto, tinha que passar por um deserto. Tinha que se envergonhar de sua atitude de matar um egípcio e enterrá-lo em uma areia. Qual é aquela parte da história que pode combinar com você ou comigo nesta noite? As nossas vergonhas. Quantos egípcios ou outros que não matamos durante o nosso percurso e enterramos? Não matou fisicamente, mas talvez matamos com a nossa língua, enterramos e pensamos que aquilo vai ser esquecido. Não é. Ou veio em sua prisão e ele usou o dom que lhe tinha dado. Ele o tirou da sua prisão. O que ele fez? Tão logo ele o tirou da sua prisão, foi-lhe dado poder pelo rei, seu rei, ao lado do qual se sentava, sobre o qual ele estava. Ele foi trazido do cárcere e recebeu poder, de tal modo que o que quer que ele dissesse, tinha que acontecer. Mas e este período até ele chegar a sentar-se como a pessoa mais importante na nação mais poderosa? Quão duro não foi aquele percurso? Jogado numa cova. Agora ele vai morrer, nem se for de fome ele vai morrer. Passaram os mercadores, vende para os mercadores, que vende para Potifar, que é lançado em uma cova, em uma prisão. É o Deus inexplicável, fazendo o que não imaginamos, mas continua sendo Deus. Se faltar a condição física, Ele continua sendo Deus. Se faltar a condição financeira, Ele continua sendo Deus. Se faltar saúde, Ele continua sendo Deus. Eu não sabendo explicar, Ele continua sendo Deus. Sempre foi, é e sempre será, sem precisar dar explicação. Como que tu amas alguém que nem nascido é? Mostrando que ele é presciente e onisciente. Amei a Jacó e aborreci a Esaú, sabendo que ele conhece o fim desde o princípio. Oh, irmão, isso me alegra. Isso deve nos alegrar, saber que antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido para te presentear com a revelação de sua palavra. E te deu algo que Satanás não tem.
Ele te deu redenção. O que é isso? Não existe redenção para Satanás. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que não há. O destino dele já está decretado. Mas para a noiva há algo de especial. Veja, em sua prisão ele constantemente se lembrava que nasceu com um propósito. Ele ia se assentar ao lado de um rei. Todos os demais iam dobrar um joelho a ele. Sua visão lhe disse assim, mas antes que sua visão pudesse ser completamente cumprida, ele teve que se tornar um prisioneiro, e então se tornou um governante. Quando ele veio do seu cárcere, se tornou um prisioneiro da palavra, de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer. Então Deus se moveu através dele. Observe este detalhe: de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer. Ele sabe quando estaremos prontos, aptos a ser usado por Ele. Ele tem o dia e Ele tem a hora, porque Ele sabe o dia que nós vamos estar prontos para dizer apenas aquilo que Ele nos manda dizer. Cristo torna seus prisioneiros de amor seus filhos, e Ele lhes dá poder. A mesma coisa que Ele tinha. São João 14:12. Aquele que crê em mim, veja, também fará as obras que eu faço, e até mesmo mais do que isso fará. Agora o prisioneiro do amor de Cristo recebe poderes do seu rei, o qual é Cristo. Poderes do seu rei, o qual é Cristo. Não um faraó, não um presidente, mas um rei. Quem? Cristo. Amém. E em verdade vos digo que se disserdes a este monte, move-te, e não duvidares em seu coração, mas credes que se fará o que disserdes, vós tereis o que dissestes. Vós tereis o que dissestes, porque Ele e sua palavra são a mesma coisa. E você é o quê? Palavra de sua palavra. Irmão, isso também não é língua estranha para aqueles que estão ao seu redor? Nós estávamos ouvindo a voz do Mombrana, a escritura na parede. Era língua estranha para aqueles em Babilônia, o que estava naquela parede. Eles estavam perturbados, porque não sabiam interpretar que mão misteriosa era aquela. E quando se lê isso e se diz isto hoje, também não é língua estranha? Que coisa é essa de palavra, de noiva, de arrebatamento? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se estiverdes em mim, não aqui e ali, estiverdes em mim, minha palavra estiverdes em vós, pedi o que quiserdes, e ou dizeis o que quiserdes, isto vos será feito. Ele tinha poder. Note, antes de sair ele teve que ser tirado e barbeado. Antes de sair e tomar posse, ele teve que ser tirado e barbeado. Algumas coisas tiveram de ser cortadas antes que ele pudesse ir ao encontro do seu rei. Tome isso para você nesta noite. Teve que ser tirado e barbeado, cortado, aparado algumas arestas. Antes de encontrarmos com o nosso rei nos ares, como está profetizado nesta Bíblia, Ele vai nos aparar, tirar algumas coisas que ainda Ele não está enxergando. É bonito o trabalho que os índios fazem com o ouro, não é? É. Quando você vê aquela joia exposta numa loja, é belíssima. Mas como não foi até ela chegar a se tornar aquela pedra preciosa?
quando ainda era uma pedra bruta, lá no meio do mato, no barro, que o garimpeiro, que ele teve que fazer para extrair grandes maquinários, para tentar encontrar aquela pedra preciosa. Quando encontra, passa por algumas peneiradas e só vai para a mesa do lapidador a partir do momento que tem certeza que é pedra preciosa. Oh, irmão, foi passando, ele jogou esta rede ao redor do mundo, e quando esta rede da palavra foi jogada, nela veio lagartixa, nela veio tudo quanto é tipo de coisa, mas também tinha peixe ali. Oh, mas o que vai para a mesa do rei é o peixe. Mas antes de chegar, então aqueles seus servos vão tratando o peixe, vão tirando as suas escamas. Não é isso? Para chegar e ir à mesa do seu dono, passa por todo um tratamento. Oh, glória a Deus! Você veio, e esta palavra vai nos talhando e vai nos moldando, e vamos sofrendo este tratamento. Às vezes dolorido, às vezes vergonhoso, às vezes contraditório, mas que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E esta parte do percurso é cansativo. Oh, o irmão Branham diz algo especial no parágrafo 188. Deus, toma-nos em tua mão. Será que você teria coragem de dizer isso nesta noite, sabendo o que você está dizendo? Porque quando dizemos isso, estamos dizendo, eu estou pronto para ir para a mesa, mas antes de ir, será que estamos prontos a passar por esse processo? 188 de um prisioneiro. Deus, toma-nos em tua mão. Faze-nos escravos do teu amor. Que oração, que pedido, que palavra. Usa-nos como ferramenta. Oh, Jesus, eu quero ser usado por ti, mas eu tenho consciência do que realmente é ser usado por Ele. Eu estou disposto a passar por aquilo que alguém que é usado por Ele passa. Apenas dizer que quer ser usado por Ele é uma coisa, ter consciência do que se está dizendo e o que é realmente ser usado por Ele. Ser colocado na frente de um povo para ser queimado era ser usado por Ele. Debaixo de uma guilhotina era ser usado por Ele. Como? Sendo testemunho e pregando e julgando aquela geração daquele dia. Jesus disse, eu não vos julgo, mas a minha palavra julgará vocês. Ou seja, era a mesma coisa, aquilo que ele estava dizendo, estava julgando aquele povo. Nós, seres humanos, não estamos julgando, mas aquilo que cremos está servindo de julgamento para esta geração deste dia. E queremos realmente hoje sermos usados como ferramenta dele. Oh Senhor, isto vai além de uma concepção mental de ser um cristão e carregar a Bíblia embaixo do braço. É estar pronto para o que der e vier. É tomar a cruz e seguir a Ele, e não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque se olhar não continua, vai parar.
Ele continua: faze-nos escravos do teu amor, usa-nos como ferramenta para dar compreensão a esta terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está dando a compreensão real que Jesus é vivo agora para o seu dia. A sua vida está mostrando que existe um Deus vivo nesta noite. Talvez isso pode ser muito forte para você, mas é a verdade. O seu caminhar, o seu falar, os seus assuntos estão mostrando que há um Deus vivo nesta noite. Quanto a mim, Deus, permite-me ser um prisioneiro. Se todos os meus irmãos me desprezarem, se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e de sua palavra. Você teria coragem de dizer isso? Você teria ousadia para dizer isto? Se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro. Se todos os meus irmãos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e de sua palavra, de modo que esteja preso à sua palavra pelo seu Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele diz que seriam feitas. E ele encerra dizendo: quero ser prisioneiro de Jesus Cristo. Ficou muito bom para Israel. José, 7 anos de fome, mas daqui a pouco vieram 7 anos de bonança. Foi muito bom, mas eles, logo que eles se acostumaram com aquilo, estava tão bom. Mas o lugar deles não era Gósen. Eles não foram chamados para ficar em Gósen. Recebemos bênçãos por estarmos ao lado desta palavra, sim. Mas nós vamos que nem percebemos e vamos ficando satisfeitos com o que temos. E o que aconteceu com eles, acontece com esta noiva. Deus levanta um faraó que não conhecia José. Para quê? Para a nação egípcia? Não, aquilo propósito era com Israel que estava em Gósen, para os expulsar dali. As coisas, o trabalho de Deus é com a sua noiva, meu irmão. É com você que Ele está interessado. E é por isso que vão fechar as portas de nossa igreja. É por isso que esta pirâmide, ela é desse jeito mesmo, ela é fininha. Ela vai afinando em sua ponta, vai afinando, ao ponto que não vai nos caber mais aqui. Vão proibir de termos as nossas reuniões com liberdade. Por quê? Porque Ele quer nos tirar deste lugar, desta terra. Este é o objetivo dele. Porque senão, vamos nos acostumando também. Ao ponto de daqui a pouco talvez nem desejarmos mais sermos arrebatados. Porque acostumamos com tudo, mas Ele tem sua maneira de trabalhar. Ele tem as suas ferramentas de trabalhar. A coisa é estarmos no lugar aonde Ele deseja que você esteja, e prontos para ser lapidados e trabalhados. Amém? Amém. Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanharam nesta noite pela internet,
pela nossa página no YouTube, Tabernáculo da Fé Brasília, pelo nosso Facebook, também Tabernáculo da Fé Brasília, e também página YouTube, Facebook, e os irmãos que nos acompanham pelo Instagram. Nós temos um irmão nos visitando, o irmão Eliseu. O senhor mora aqui por perto? Itaguatinga? O senhor é ouvinte do programa? Qual rádio? Sara Brasil, o Redentor? No YouTube? O senhor nos assiste lá, que Deus te abençoe. Não sei se o irmão sabe, aqui em Itaguatinga é todas as terças, às 19h30, e aos sábados, às 18 horas. Temos também o Tabernáculo da Fé em Novo Gama, quarta, sexta e domingo. O senhor vai receber um presente aí dos diáconos no final do culto. Aqui, nesta região de Itaguatinga, nós temos, além da programação da Sara Brasil FM, 99,7, de segunda a sexta-feira, de 8 a 8h30 da manhã, de segunda a sexta, também pela Rádio Redentor, AM 1110, de 11 ao meio-dia, de segunda a sábado, e aos domingos é das 12 às 13 horas. E também pela Fé FM 88,7. Até o final do mês, vai ser de 6h30 às 7h30 da manhã. Fé FM 88,7 e também das 18 às 19 horas. Então, Fé FM 88,7, de 6h30 às 7h30 da manhã e das 18 às 19. Sara Brasil FM de 8 a 8h30, de segunda a sexta, e Redentor também diariamente, 11 ao meio-dia e aos domingos, das 12 às 13 horas. Tudo isso, toda essa programação é transmitido pela nossa página na internet, Tabernáculo da Fé Brasília. É algo especial que nós temos. Se o irmão desejar, todo dia, pela manhã, nós temos uma palavra com o nosso pastor. O irmão desejar deixar seu contato e receber como um presente, 5, 6 minutos, uma palavra esclarecedora. O senhor deixa o seu contato com o diácono e nós vamos enviar este presente, algo mais do que a gente tem para nós. O irmão é convidado a estar conosco sábado próximo, 18 horas. Vamos dar um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanharam pela internet. Irmã Neuci, irmã Rebeca, irmão Johnny, em São Carlos, São Paulo. Irmão Jorge Cunde, irmã Diva Cunde, em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Rubenildo Carlos, em São Luís dos Montes Belos, Goiás. Irmão Eronildo e família, em Sobradinho, Distrito Federal. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Correia, irmã Febe, irmão Lucas e irmã Giovana, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Virlene, em Jardim Gá, Goiás. Irmão João Leite e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Martins e família, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Marcos Roberto e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Calil e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Poliana, em Ponte Alta, Distrito Federal. Irmã Sara Cavalcante, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Cátia Simplício, em Gama, Distrito Federal. Irmão João Batista, em Planaltina, Distrito Federal. Irmã Lede Rávila, em Maragojipinho, Bahia. Irmã Sandra e irmã Emanuele, em Goiânia, Goiás. Irmão Francisco Gomes e família, em Sobradinho, Distrito Federal. Irmão Geraldo Magela, em Frutal, Minas Gerais. Irmã Cássia, em Carapicuíba, São Paulo. Irmã Neide, em João Neiva, Espírito Santo. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Wanda, em Brasília, Distrito Federal. Um total de 86 conexões pela internet. Não teve no Facebook, não? Irmã Maria Gomes Barbosa, é um pedido de oração. A irmã Jó que está pedindo, né? Irmã Jó está pedindo por Maria Gomes Barbosa, que teve seus... é o nome dela. Irmã Maria Gomes Barbosa, teve seus documentos perdidos. Então vamos orar. Se tem mais algum pedido, vamos ficar em pé. Não veio mais nenhum pela internet. Se há alguma necessidade, algum irmão, alguma irmã,
Vamos orar e Deus, mediante a sua fé, irá suprir aquilo que você deseja. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus vivo, pela tua palavra que foi pregada e chegou em nossos corações, e nós a recebemos, ó Pai. Aqui há um pedido de oração pela irmã Maria, que teve seus documentos perdidos, e há tantos espalhados pela internet, mãos levantadas, cada um tem a sua necessidade. Nós cremos, ó Deus vivo, na fé de cada um desses irmãos que levantaram suas mãos, e cremos, ó Pai, que o Senhor pode dar a cada um de nós mediante aquilo que nós precisamos, ó Deus vivo. E nós clamamos em favor da irmã Maria e a todos estes necessitados nesta noite, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Dê a cada um mediante a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você pode estar ali no Tabernáculo da Fé amanhã, no Novo Gama, esteja, culto maravilhoso de oração, momentos na presença do Senhor. Se não pode, acesse a nossa página e faça um altar de onde você estiver e participe destas mesmas bênçãos. Amém? Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando. Se você deseja vir ao altar, venha ao altar, orar, agradecer a Deus. Que Deus os abençoe.